Vamos então falar um bocadinho sobre o lançamento de resultados. Vamos falar de quem é que pode lançar resultados. Nem toda a gente que tem acesso ao cigarro consegue lançar resultados. Vamos falar de uma mudança que houve nos conceitos, que antigamente, na versão anterior de cigarra, estávamos habituados a lançar resultados em pautas e depois os termos eram-nos enviados pelos serviços académicos e vocês assinavam. Isso mudou. Os vários estados em que cada uma destas entidades pode estar, a pauta e o termo. E depois vamos acompanhar um processo de lançamento manual, daqueles que se fazem aluno a aluno no cigarra, ou então utilizando o Excel, que também continua disponível, e ainda, se quiserem usar o módulo para lançamento de resultados por componentes. Estamos a falar aqui na avaliação distribuída ao longo do período de avaliação. Quem pode lançar resultados? Quem for docente da unidade curricular e estiver registado no sistema com distribuição de serviço. O diretor dos cursos a que essa unidade curricular está associada, por vezes em mestrados ou mestrados chamados independentes, ou nos programas doutorais em que o docente é alguém de fora, alguém estrangeiro, por exemplo, que é o diretor do curso que faz esse lançamento de resultados. Há também situações em que alguns secretariados têm essas permissões para lançar os resultados. Esta situação obriga a uma configuração prévia no cigarra. Terão que nos avisar de que a pessoa X do secretariado de eletrotecnia vai lançar os resultados de um conjunto de unidades curriculares. Podem também lançar classificações os serviços académicos. Trata-se aqui de situações em que os docentes lançam em papel e enviam para os serviços académicos, o que não é aconselhável. E os serviços académicos lançam, ou então, por exemplo, resultados finais de provas de doutoramento ou de mestrado integrado ou independente. Pronto. A pauta... Olá, bom dia. A pauta passa a ser simplesmente identificada como uma lista onde estão os estudantes que devem ter um resultado naquela época de avaliação, numa determinada unidade curricular. Não tem efeito legal para lançar as classificações finais. No entanto, as pautas podem passar por 3 estados. Enquanto estamos no período de inscrições, a pauta vai sendo acrescentada e diminuída à medida que os alunos se inscrevem e anulam as inscrições. Como sabem, no período de inscrições, os alunos podem aceder várias vezes ao módulo de inscrições e escolher unidade curricular 1, unidade curricular 2, unidade curricular 3, submetem, ficam inscritos a essas 3 unidades curriculares. No dia seguinte, falam com um amigo, falam com o professor e resolvem anular uma unidade curricular. Podem fazer isto muitas vezes no período de inscrições e, portanto, a pauta vai tendo mais ou menos alunos conforme eles se inscrevem ou anulam. Quando termina o prazo de inscrição, tipicamente setembro, ela passa a definitiva e, portanto, a partir daqui pode haver lançamento de resultados. Enquanto a pauta está provisória, não pode haver lançamento de resultados. No entanto, por exemplo, nos casos dos alunos, dos estudantes que ingressam pelo concurso nacional ou por outros concursos que sofrem várias fases, nós temos o prazo normal de setembro em que eles se inscrevem e depois da segunda fase vem em outubro, a terceira fase provavelmente vem em novembro e, portanto, há aqui um acréscimo a uma pauta que já está definitiva e, portanto, fica definitiva alterada. Provavelmente, a maior parte das pautas que vocês vão consultar agora em janeiro e fevereiro para lançar as notas vão estar definitivas alteradas. Pronto. Se utilizarem o lançamento de frequência, é na pauta que lançam essa frequência. Essa frequência não tem efeito nenhum para efeitos de nota final, é só simplesmente para identificar se os estudantes obtiveram ou não inscrição, se obteve, se não faltou, se cumpriu as regras expressas na ficha. Se não obteve,
se faltou muitas vezes, se não cumpriu as regras, se não fez os mini-testes, por exemplo. Ou então, o estado inicial que vamos ver é o indeterminado. Portanto, ainda não se sabe se o aluno vai ter ou não frequência. Com base nestas informações, depois mais à frente, os resultados poderão ser de uma forma ou de outra. Vamos já ver. Um termo é então o documento oficial onde vocês vão lançar as notas, onde vocês vão pôr a vossa assinatura para validar essas mesmas notas. Neste momento é possível criar vários termos a partir de uma mesma pauta. O exemplo que eu trago hoje é claramente elucidativo disso e, portanto, como podem existir vários termos, cada um deles é identificado por um número único a nível da Universidade do Porto. Esse número único é identificado com o código da escola, o ano civil e um número sequencial. Quando chegarmos a 2013, o primeiro termo vai ter o código 1105, que é o código da FIOP, 2013, que é o próximo ano, e o 0001, 0002, e vamos trabalhando por aí sempre assim. É então nos termos que se lançam as classificações. E como se lançam as classificações, podemos ter diversos estados no termo. Quando ele é criado, quando vocês chegam lá e dizem quero este aluno, quero aquele, quero os alunos deste curso, quero os alunos deste estatuto, as combinações que quiserem, ele fica emitido. É o estado imediatamente posterior à sua criação. Depois vocês preenchem as notas. Se as notas forem todas válidas, e já vamos ver quais são as notas válidas, ele fica, e submetem, gravam, ele fica válido. Fica válido se, então, os resultados pertencerem ao conjunto de resultados admissíveis, se os estudantes têm frequência, que vimos anteriormente na pauta de frequência, se a data do resultado é posterior à data da inscrição do estudante. Não faz sentido um exame ser no dia 11 de novembro e o aluno inscrever-se no dia 15. E ainda se o termo tem todos os resultados de forma a ser fechado. Vocês podem também, em qualquer momento, publicar o termo no Cigarra. Se ele estiver válido, um termo inválido, um termo com erros, não faz sentido ser apresentado aos estudantes e, portanto, num termo válido é possível publicá-lo. Isto é uma tarefa que é só possível do lado do SI, portanto, a aplicação que os serviços académicos usam para lançar os resultados, que é diferente da vossa, não é possível publicar. E, ao publicar, ficam apenas naquela página, não ficam no percurso académico dos estudantes. Depois de estar tudo bem, nós fechamos o termo e, a partir daqui, o termo é definitivo. E, portanto, os dados passam para a gestão académica. Nós ainda não falámos da anulação de termos, mas um termo fechado não pode ser anulado, portanto, não pode dizer isto não existiu. Portanto, ele existiu, ele existe. E só depois dos termos estarem fechados é que os resultados passam para o percurso académico, é que contam para a média, para aquela página que os estudantes estão habituados a ver e consultar com as suas aprovações e inscrições. Quando algo corre mal, quando nós nos enganamos, quando a nota não está bem, quando a inscrição não está válida, o termo ficará inválido. E ainda, quando nós criarmos um termo, mas incluímos alunos que não deviam ter sido incluídos e ainda não o fechamos, podemos a qualquer momento anulá-lo. Se já fechamos e descobrimos um erro, temos de criar um termo de correção. Termo esse que ficará com um número também único a nível da Universidade do Porto. Neste momento, vocês podem criar os termos normais a qualquer momento, mas se precisarem de criar um termo de correção de um termo normal que já esteja fechado, terão que o solicitar aos serviços académicos para eles vos darem autorização.
Pronto. Quanto aos valores, o que é que vocês podem pôr nos termos? Valores quantitativos, o tradicional do 0 a 20. Há alguns valores qualitativos que depois tem lá um botãozinho de informação. Eu só trago para aqui a lista para ser mais fácil. E, portanto, temos vários reprovados. Temos o tradicional faltou. E depois temos uma segunda categoria das aprovações, que normalmente está associado às provas de dissertação, de mestrados e doutoramentos. São os resultados possíveis que podem ser atribuídos. A qualquer momento, vocês estão a lançar as notas dos alunos que vocês têm os resultados, mas há lá 3 ou 4 que vocês não sabem qual é a nota, que não apareceu no exame. Portanto, o que eles vão ter é um faltou ou um reprovado. E, portanto, vocês podem carregar no botão de completar termo e ele automaticamente preenche os resultados, os campos que não tiverem resultado, com o resultado automático. E preenche da seguinte forma: se na pauta de frequência vocês lançarem não lançarem nada, ou lançarem obteve, ele preenche com F. Se vocês lançarem não obteve frequência, ele preenche com reprovado. Pronto. Como é que isto funciona na prática? Na vossa página tem uma opção de distribuição de serviço que vos leva à página da unidade curricular. Se vocês fizerem parte da lista de docentes da distribuição de serviço, terão um menu de administração, onde terão uma opção lançar resultados, que vos leva à lista de pautas que existem para esta unidade curricular neste ano letivo e neste período. Neste momento, para o projeto FEUP, só existe a pauta de primeiro semestre normal, que tem o fabuloso número de 1079 alunos inscritos. Portanto, é uma pauta que já está com estado definitivo alterado, significa que quando chegou a setembro, no dia 10, ou quando é que terminaram as inscrições, fecharam. Depois dessa data ainda houve mais inscrições e, portanto, ela tem sido alterada. Temos aqui, então, quando vamos ver a lista dos alunos, uma série de critérios, e esta é exatamente a unidade curricular provavelmente mais complicada da casa, em que temos vários cursos envolvidos. Portanto, nós podemos criar termos por curso ou até por ramo. Há ali alguns cursos que têm ramos escritos. Podemos criar também, combinar essa criação com os estatutos, por exemplo, criar um termo apenas para os atletas de alta competição. E podemos também ter finalidades diferentes. Neste caso, temos só estudantes para aprovação, mas pode acontecer que haja em alguns termos alunos para melhoria e, portanto, nós podemos aqui criar termos apenas de melhoria. Eu vou criar aqui o termo apenas para os alunos de Minas. Tem logo aqui uma informação que vocês podem ver na Beatriz Marques, que diz que depois da pauta ficar definitiva, a estudante anulou a inscrição. Portanto, vocês podem ter tirado uma pauta, alguns em setembro, e ter começado a trabalhar com ela no vosso Excel, por exemplo, e quando chegam aqui vão ver que a Beatriz não faz parte do termo. E então ficam aqui a saber porque é que está no vosso Excel, que se calhar até foi algumas aulas e depois desapareceu, ficam a saber que a estudante anulou a inscrição. Pronto, tenho aqui então a informação nesta pauta de que a frequência ainda está indeterminada, ainda não lancei as notas de frequência, nem vou lançar. E na questão dos termos, ele começa por me dizer que não existem termos ainda criados para esta pauta. Vou então criar uma pauta. Vou criar uma pauta, como disse, apenas para a Engenharia de Minas. O que é muito importante, aliás, é obrigatório para o termo. Os termos e as pautas, de vez em quando. Então, o que é muito importante e obrigatório é indicarem a data do exame, data de realização do exame. Esta data tem alguma implicação no processo dos estudantes. No caso de ser o último exame que o estudante vai fazer para a conclusão do curso,
esta vai ser a data de conclusão do curso. Se o exame for a 15 de novembro, ele vai concluir o curso a 15 de novembro. Portanto, esta data é importante, tem algum significado colocarem a data correta. Ele avisa-me que o termo foi criado com sucesso e, portanto, passo então a ter um termo normal com o estado emitido. Aqui com os estudantes que eu selecionei. E vou lançar na opção de lançar resultados. A partir do momento em que eu carrego em lançar resultados, ele bloqueia-me o termo. Portanto, só a partir daí tenho que ser eu a lançar o termo. E coloca-me ali como data de resultado a data que eu indiquei para a realização do exame. Portanto, é esta data que vai contar para uma eventual conclusão de curso. Pronto, eu vou lançando aqui os resultados e aqui a meio, pronto. Houve aqui uma troca de dígitos, olha lá o que é que foi. Pronto. Eu preenchi 5 e vou gravar os resultados. E ele avisa-me que há aqui um resultado inválido. Mais do que me avisar, ele identifica-me claramente qual é o resultado inválido. Pode também não ser um resultado, pode ser uma data. Eu posso ter mudado ali a data. Por exemplo, pode ser isto um termo de dissertações, por exemplo, em que tem vários dias diferentes para cada um dos estudantes. E, portanto, eu posso me ter enganado e ter posto ali um 2012 1305 e ele vai-me avisar que a data também está errada. Pronto, corrigindo, então, a nota para aquele aluno que tinha a nota errada, submeto. E, neste caso, ele gravou, já submeteu os resultados, no entanto, este termo ficou inválido. Ficou inválido porque não cumpre uma das regras. Eu disse que o exame era a 5 de novembro e houve aqui 3 estudantes que se inscreveram depois dessa data. Portanto, não pode haver inscrições depois da data de realização do exame. Para nestas situações, vocês terão que contactar os serviços académicos ou o SICA no Cigarra para tentarmos corrigir os dados, para analisar qual é o problema, para que possam prosseguir. Imaginando que tudo correu bem, que eu consegui corrigir os dados, então os resultados foram lançados com sucesso. O termo continua emitido. Se eu tentar imediatamente fechar o termo, ele não me vai deixar. Ele vai me dizer que o termo não está totalmente preenchido. Um termo tem que ter todos os estudantes com resultados. E, portanto, eu vou utilizar a opção de completar termo, que me vai colocar um F, porque a minha pauta de frequência tinha terminado, nos estudantes onde eu não pus nota. Portanto, e ele vai dizer que todos os outros faltaram. E quando eu faço completar termo, ele diz-me que então que os resultados foram lançados com sucesso. No Cigarra posso então também, a qualquer momento, publicar o termo. Digo a partir de quando e até quando é que esse termo pode ser visto, quer pelos estudantes, quer pelos docentes da unidade curricular. E posso também escolher aqui enviar e-mail a avisar as pessoas, os docentes e os estudantes. Ou então não envio outro e-mail próprio, como quiserem. Portanto, o termo foi publicado. A partir daí ficará uma opção na página da unidade curricular que diz resultados e onde se vêem os vários termos que estão publicados no momento. No percurso académico da estudante, eu tapei aqui a cara dela para não ser assim muito evidente. A pauta está publicada, mas o resultado ainda não é visto, não é nada apresentado no percurso académico. Portanto, só porque está publicado, não está ainda no percurso académico. Quando eu fecho o termo e ele avisa-me que isto vai fechar o termo e vai enviar os resultados para os serviços académicos, finalizando o processo. Portanto, eu fecho o termo. E então ele muda de estado, muda para estado de fechado. E agora sim, a nota passa a estar no percurso académico da estudante. Quando eu criei as épocas normal e de recurso estão ligadas entre si por aquilo que nós chamamos de época plena.
o que significa que os alunos que reprovem na época normal ficam automaticamente inscritos na época de recurso. Portanto, como eu reprovei alguns alunos, pus lá o F, né, quando fiz aquela operação de completar, na época normal, ele automaticamente vai-me criar aqui a pauta de época de recurso com os alunos que eu já reprovei no termo anterior. Portanto, tenho aqui já 16 alunos. E, portanto, neste momento, como eu só reprovei alunos de Minas, o único curso que aqui aparece é Minas. E, portanto, fica já associado à época de recurso. E, portanto, eu posso ver aqui, novamente, o processo dos alunos que estão inscritos para recurso e criando os termos, como vimos anteriormente. A qualquer momento, pode ser consultada a opção de lista de estudantes que não estão incluídos em termos, para ver se já está o lançamento todo feito para esta unidade curricular, ou se ainda falta alguma, ou se me esquecia, ou se foi uma inscrição posterior ao lançamento, o que for. Portanto, temos aqui os estudantes que ainda não estão incluídos em termos. Se for detectado um erro num termo fechado, será então preciso criar um termo de correção. Existe lá a opção criar termo de correção, que no primeiro momento vocês vão receber a indicação de que devem contactar os serviços académicos. Os serviços académicos estão a trabalhar no processo do procedimento para esta comunicação correr bem, não é? Quais são os estudantes que vão ser alvo deste termo e essas coisas. Portanto, depois de contactarem os serviços académicos, poderão então criar o termo de correção e identificar... Ups, fui rápida demais. Identificar qual é um ou os estudantes que fazem parte do termo normal que vão ser alvo de correção. Neste caso, eu vou só corrigir a Ana Cristina. E ele cria-me o termo de correção. E fico aqui, então, com o termo de correção no estado de emitido. Termo esse que tem, então, um número próprio, diferente do número que foi atribuído ao termo normal que eu anteriormente criei. E posso, então, lançar as notas como anteriormente e fechar o termo e imprimi-lo e assiná-lo como faria num termo normal. Quando vocês fecham o termo, deixam de ter permissões para criar termo de correção. Se for preciso criar um segundo termo de correção, terão novamente que pedir aos serviços académicos. E podem fazer termos de correção sobre termos de correção. Isto não há limite. O céu é o limite, como se costuma dizer. Pronto. Uma outra mudança que há então aqui no processo é, dado que vocês têm na vossa posse, virtualmente no computador, o termo, devem imprimi-lo e assiná-lo e enviá-lo aos serviços académicos. Portanto, não vai ser os serviços académicos que vai imprimir e vos vai mandar uma coisa que vocês têm no vosso posto de trabalho. Não é? Portanto, vocês posicionam-se no termo. Neste momento ainda não existe nenhuma opção que diga imprimir, mas vai existir. Portanto, neste momento a solução passa por ir ao file print do browser normalmente e ele criará uma coisa assim, que é um termo no formato aprovado, que tem então os estudantes que constam daquele termo e que no fim tem um sítio para onde vocês vão assinar. As instruções que temos até agora é que são precisas 2 assinaturas por termo. E devem também assinar todas as folhas dos termos. Imaginem um termo que tenha 10 folhas, devem assinar não só a última, que tem lá a linhinha que diz responsáveis pela classificação, mas pelo menos rubricar cada uma das folhas. Existe também aqui um código de validação, que é para segurança, né? De algum momento alguém duvidar da veracidade deste termo, nós comparamos temos um algoritmo que descodifica este código e se diz se o termo é ou não verdadeiro e coisas assim. Pronto. Com isto vocês conseguem fazer lançamento de resultados. No entanto, alguns de vocês utilizam o Excel ao longo do semestre para calcular avaliações intermédias ou outros registros. Podem também fazer o lançamento a partir do Excel. Existe uma opção que se chama Termo de Exportação Excel, que vos permite fazer o download, então, de um Excelzinho onde vocês preenchem as notas
ao longo do semestre, o que for, uma coisa assim do género. Portanto, eu preenchi aqui só um estudante para ser mais rápido. Mais uma vez, é importante e obrigatório identificarem a data de realização do exame, pelos motivos que já anteriormente enumerei. Aqui só tenho uma data. É a diferença entre esta versão e a outra. Mas depois, como isto importa para o cigarra, ficará num termo normal e vocês podem depois mudar pontualmente a data se for preciso. Tem lá um botãozinho que diz exportar. Tem ali exportar. Carregando no exportar, ele cria um XML que é utilizado depois para importação no... Ora, ele vai criar aqui o meu XML. Ele diz resultados exportados com sucesso. Se tudo correr bem, se der erros, ele avisa quais são os erros também. Do lado do cigarro existe uma opção que é importar termo, que importa esse XML. E cria então aqui o termo com o meu estudante, neste caso. E vocês podem aqui alterar o resultado, se viram que alguma coisa correu mal do Excel para aqui, e as datas também. Pronto. E o processo depois é igualzinho ao processo anteriormente descrito. O terceiro componente deste módulo diz respeito às componentes de avaliação distribuída. Existe uma opção que é criar componentes, que num primeiro momento diz que não existem componentes, evidentemente, e permite a criação dos componentes. Se existir um resultado mínimo para um dado componente, imaginemos 6, se em dado momento algum estudante tiver 5, 4, os componentes seguintes já não serão possíveis de ter resultado. Ele fica logo, a partir do momento em que falha algumas das regras, fica impedido de continuar a avaliação e passará a reprovado. Se não tiver resultado mínimo, não faz essas validações. Então, eu vou criar aqui o meu componente. Vou dizer que há um subcomponente que é um teste, que foi no dia 3 de dezembro e que não tem resultado mínimo, mais uma vez. E um segundo componente que é do dia 10 de dezembro e que também não tem resultado mínimo. Pronto. Neste momento, portanto, os estudantes vão ficando aqui neste termo de componentes com os vários momentos de avaliação relacionados. E o professor pode ir lançando o teste 1 e publica. O teste 2 e publica. E depois vai ficando a avaliação final. Neste momento, eu ia dizer que ele não está a fazer nenhum cálculo de o teste 1 vale 60, o teste 2 vale 40, essa parte ainda não está afinada de forma a que possa ser disponibilizada. Esperamos que em breve, este primeiro semestre seguramente não, mas tentaremos que no segundo semestre teremos já esta componente definitiva. Pronto. Como eu estava a dizer, vocês podem ir publicando os vários componentes à medida que têm os resultados aprovados.